Olá, preparados para acelerar nesta análise? Tudo pronto por aqui. Vamos, mergulhar nessas anotações. Hoje é 29 de maio de 2025 e a gente está aqui com as anotações da aula VIP de English Conversations, do João Diniz. É um material bem denso, cheio de curvas, né? Exato. Um estudante muito dedicado, nível B1 aqui na Academia BSB. Ele mostra talento, assim, tanto na engenharia quanto no inglês, um fera. A nossa missão de hoje, então, é desmontar essa aula. O tema foi como os governos lidam com saúde mental, sabe, com dados da OMS, e também como entender gráficos, tipo a telemetria de uma corrida. Isso. E o foco na gramática vai ser o present perfect e as conditional sentences. Então tá, luz verde. Vamos lá. Bom, começando pelo vocabulário da aula atual. A gente teve palavras como burden, que significa um fardo, um peso grande, né? Certo. Standardized, que é algo padronizado, que segue um modelo, e concern, tipo uma preocupação. São palavras bem importantes para o tema. Boa. E olhando o vocabulário passado, ah, nos exercícios, né, teve uns acertos legais. Mas olha, atenção extra com phrasal verbs como fall apart, que é desmontar, e greet, cumprimentar. Sim, revisar esses pontos é fundamental. É como ajustar a suspensão do carro antes da prova, sabe? Não dá para vacilar. Agora, pronúncia. Na aula passada, um ponto bem crítico foi a diferença entre dishes, que é pratos, E diseases, que são doenças, os sons são parecidos, né? Mas o significado, nossa, bem diferente. É traiçoeiro mesmo. e na aula atual, duas palavras para praticar bastante. A primeira, government. Olha a frase. The government has implemented new policies. Repetindo, government, Isso, government. A segunda foi research. Na frase, if they had researched more, they would have found different results. Repetindo, research. research. Tem que afinar bem esses sons, né? É essencial para a comunicação ficar clara. Aí, no uso da linguagem, a frase principal foi to give support to people with mental health issues, que significa basicamente dar apoio para quem está com questões de saúde mental. Muito importante saber como oferecer esse apoio, né? Tipo, se alguém chega e fala, nossa, eu estou muito sobrecarregado com os projetos. Como a gente pode responder usando essa estrutura? Ah, sim. Poderia dizer algo tipo assim: I understand this is a heavy burden. I am here to give support to you with these project issues. Sabe? Mostre empatia e use a frase que foi praticada. Ótimo exemplo. E agora, um ponto crucial. Gramática. A diferença entre a few e a little. A few a gente usa para coisas contáveis, no plural. Tipo, A few laps, algumas voltas. exato. E a little é para coisas incontáveis, no singular. Como a little fuel, um pouco de combustível. Então, por exemplo, Canada has a few challenges. Desafios dá pra contar, né? São vários. Isso. Mas they need a little more time. Tempo a gente não conta, é incontável. Um erro bem comum que a gente vê bastante é usar a little com plural. Falar, por exemplo, a little problems. Ah, não pode. Não pode. Isso aí é como errar a marcha numa curva fechada, sabe? Tem que ter cuidado. Faz sentido. Bom, chegamos na parte da leitura. Foi sobre saúde mental no Canadá, com dados da OMS. Achei super interessante. Os dailies que medem os anos de vida ajustados por incapacidade? Sim, os deles. Tem 6,8 por 100 mil habitantes lá. É um número considerável, né? É, sim. E a taxa de suicídio teve uma leve queda, foi para 10,19 em 2019. A pesquisa na área está avançando, o que é bom, mas, olha, tem um ponto para a gente pensar. Qual? O relatório mostra que 61,8% do orçamento de saúde mental vai para hospitais psiquiátricos. Uma fatia bem grande disso, 61,8%. Será que essa é a melhor forma de usar o dinheiro? Ou está faltando investir mais na prevenção, na base? Nossa, essa questão do orçamento é crucial mesmo. Porque, por outro lado, eles têm muitos profissionais, né? 283 por 100 mil habitantes. Bem mais que antes. Sim, o número de profissionais é bom. Mas o próprio relatório aponta que falta uma estratégia nacional específica de prevenção ao suicídio. É aquilo, né? Parece ter um motor V8 super potente, mas sem um bom sistema de freios. Ou sem saber usar direito o freio que tem.
Exatamente, uma analogia perfeita. E depois da leitura veio a escrita. A tarefa era preparar um discurso para o American Model United Nations, o IMUN, representando o Canadá. Um desafio de comunicação bem legal, né? Sim. O primeiro rascunho do João foi bem direto ao ponto. Coisas como bem-estar além do corpo, causa depressão, Canadá tem 1.700 casos por 100K, alarmante. Claro, objetivo, mas talvez um pouco informal demais para um evento como a EMON, né? Pois é. A segunda versão, depois do feedback, já subiu o nível. Usou termos mais elaborados, como Encompassing Well-being, Significant Challenges, integrou melhor os dados do relatório, ficou mais formal. Melhorou bastante. Melhorou. Mas, assim, para publicar no blog da escola, o students.academiabsb.com/blog, ainda precisa de mais um pit stop, sabe? Refinar um pouco mais na argumentação, dar aquele polimento final na escrita. Entendi. E também teve Listening and Watching. No Listening foi um áudio do Fabrício Hochschild, da ONU, falando sobre estratégia de saúde mental no ambiente de trabalho. Ah, sim. O ponto principal ali foi a importância de integrar o bem-estar mental no dia a dia do trabalho, não deixar como algo separado. Exato. E treinar um ouvido com esses sotaques reais, diferentes, é fundamental. É como ouvir o rádio da equipe durante a corrida, em alta velocidade. Tem que entender rápido. Com certeza. E no Watching foi um vídeo do Andrew Solomon, também na ONU, falando sobre a saúde mental dos jovens. Foi muito interessante observar não só o que ele dizia, mas a linguagem corporal, a comunicação como um todo. Ver a língua em ação, assim, em eventos reais com gente falando de verdade, isso acelera demais a fluência, né? Ajuda muito a pegar o jeito. Ajuda demais. Olhando o desempenho geral, assim, o João tá no caminho certo. Tá acelerando bem no nível B1, ele demonstra um bom controle, principalmente com o vocabulário novo que apareceu. Concordo. If he keeps practicing, he will reach B2 soon. O potencial tá ali. Sim, o progresso é bem nítido. Contudo, a gramática, especialmente as frases condicionais, como naquele exemplo com research, sabe? Precisa de mais umas voltas de prática. Dar uma boa revisada nas referências bibliográficas que estão lá nos Class Notes é crucial. É verdade. A metodologia da Academia BSB, esse passo a passo, ela funciona, mas tem que seguir, né? E falando em seguir os passos, tem pit stop obrigatório, a lição de casa. Os detalhes estão todos lá nos Class Notes. Foco total para manter o ritmo de evolução. Sem desculpas, hein? Isso aí. E a próxima parada no nosso circuito? Vai ser a revisão para uma prova importante lá do Colégio Mackenzie. Vai ser tipo uma sessão de qualificação, sabe? Foco total nos detalhes para garantir a pole position. Opa! Então prepare os motores. Vai ser intenso. Para finalizar, queria lembrar uma ideia, que talvez um engenheiro como o Enzo Ferrari fosse gostar. Não adianta ter só a melhor aerodinâmica se o motor não for potente, se não entregar o resultado. Aqui a gente pode pensar que a gramática é o motor. Boa. E a comunicação eficaz, clara, é a corrida vencida. Exato. Construir esse motor gramatical forte para poder se comunicar sem barreiras, sem ruídos. E é por isso que a gente sempre lembra do lema da Academia BSB. It is not only about the language, it is all about communication. It is not only about the language, it is all about communication.